Vamos pegar Apocalipse 3:7. Diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, como falamos anteriormente, né, a manifestação de Deus, a maneira simbólica como ele se revela, é de acordo com o que ele vai tratar. Por exemplo, nós tivemos um caso de Moisés. Moisés teve um caso que foi... Deus se manifestou para ele numa sarça que ficava em chama, né? Ou seja, o fogo na Bíblia é símbolo de juízo. Já vimos isso em várias passagens, principalmente do Antigo Testamento, mas quando os discípulos dizem em Pentecostes, no dia de Pentecostes, que foi vista por eles línguas repartidas de fogo, significa que aquilo que eles estavam contemplando, aquela ação do Espírito Santo, não era uma manifestação só de amor, como alguns pensam. Todo o princípio ali do Evangelho já estava demonstrando fogo. Se estava demonstrando fogo, significa que a ação de Deus traria juízo. E o Senhor Jesus já tinha dito isso: se alguém não crer nas minhas palavras, eu não julgo, porque as minhas palavras, isso é juízo. Infelizmente, a perda da identidade cristã, a perda da visão do juízo, da justiça, de uma integridade tremenda a respeito das coisas de Deus, se perdeu, e a igreja foi fracassando, ao ponto de já estar na palavra profetizada a necessidade de uma restauração. Agora, se a igreja não tivesse perdido essa identidade do juízo, da justiça, ela teria feito muito mais. É que a igreja se enganou com um conceito social do Evangelho. O Evangelho nunca foi social, nem nunca será, não tem como. O seu princípio não tem nada a ver com isso. Nós não nos integramos à sociedade. Tem um pastor aí maluco, estressado, que vive dizendo: nós somos cidadãos. Irmão, cidadão de onde? O apóstolo Pedro deixa a sua narrativa de que nós somos forasteiros e peregrinos em terra. Como que eu sou cidadão? Eu não sou cidadão dessa nação, desse mundo. Eu sou marginal, eu sou fora, eu não me integro, eu sou forasteiro. Eu estou passando e deixando a palavra. Quem quiser dar ouvidos, muito que bem. Se Deus permitir que alguém vai me matar, muito que bem também. Agora, eu não vou me integrar a essa sociedade nunca. Eu nunca vou me associar com um político, como o cidadão fica tentando aí fazer, né? Hoje eu estava vendo um vídeo do camarada dizendo assim: observa lá Jeremias 29, que Deus mandou o povo de Deus, através de Jeremias, na Babilônia, construir casas, edificar, viver no meio do povo. Caramba, o povo está sendo levado cativo, como escravo, em repreensão. Deus falou assim: vai para a Babilônia e lá vive a vida de vocês. Agora, imagina Deus dizendo isso hoje: vai para a Babilônia, se sujeita lá e vive a vida de vocês hoje. Até em Babilônia surgiu um tal de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego.
Que dirá nos dias de hoje, meu irmão? Aonde que eu vou aceitar essa associação? Não, eu não, jamais me rebaixaria. Político, para ter um relacionamento comigo, ele tem que deixar de ser político, porque o Cristo que eu conheço não se envolve com política ou políticos. Então as pessoas usam argumentos sem sentido. Então essa visão errada de que a igreja não tem uma palavra de juízo, que a igreja não pode ser que nem nós, irmãos, não podemos ser que nem os fariseus, né? O que é os fariseus? Aquelas pessoas que tinham aquela fama de santidade. Irmão, nós somos assim mesmo. Nós botamos o dedo na cara do mundo. Se a igreja não tiver autoridade para colocar o dedo na cara do mundo, não é igreja. O que Jesus disse? Qual de vós me convence do pecado? Se eu não for igual ao meu Senhor, meu irmão, o que eu estou fazendo aqui? Estou brincando de evangelho? A igreja tem a palavra de juízo. Homossexualismo, estou fora, não compactuo. Na tua igreja, pode até entrar e sentar, mas não toca em nada até demonstrar que deixou de ser homossexual e passou a ser homem. A porta está aberta. Onde que o camarada vai se converter se eu fechar as portas para ele? Se eu olhar para ele e dizer assim, ô travesti, aqui tu não entra. Se ele não entrar aqui para tentar uma conversão, vai entrar onde? Então pode entrar, mas não vai ser participante da igreja. Na minha igreja, não participam homossexuais, só participa homem ou mulher. Nem homossexuais, nem lésbicas, não fazem parte da igreja do Deus vivo. Se converter, se tornar um homem, se tornar uma mulher, aí pode fazer parte, pode até virar pastor, graças a Deus. Mas enquanto não demonstrar frutos de conversão, meu irmão, pode ficar no banco e ficar muito satisfeito. Amém? Então, a igreja tem uma palavra de juízo, meu irmão. Se a igreja não exercer essa palavra de juízo, o que ela está fazendo no mundo? Ela é sal da terra, ela é luz do mundo, cidade sobre o monte, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Então significa que a ação da igreja dissipa as trevas, desfaz as trevas. O que nós estamos vendo por aí são igrejas compactuando. Quando Alberto Brizola se separou da Marina de Oliveira, teve uma igreja, não sei se metodista ou presbiteriana, que o pastor foi entrevistado. O camarada adulterou e se separou, e vocês ampararam ele aí com todas as lisonjas? Aí o camarada, não, nós não concordamos com o ato dele, mas nós apoiamos a pessoa. Irmão, fala sério, né? Cadê a palavra? Nós não podemos apoiar quem está em erro e não demonstra fruto de conversão. Se a pessoa demonstra um fruto de conversão, de arrependimento, nós estamos aqui para dar vida uns pelos outros por essa obra. Mas tem que demonstrar o fruto do arrependimento. As pessoas estão vivendo em adultério, estão nem aí para se corrigir, para se consertar, e aparece um pilantra safado dizendo que é pastor e que está apoiando. Apoiando o quê? Eu não posso apoiar um adúltero. Eu não posso apoiar um traidor. Não posso apoiar, meu irmão. Não posso. A igreja tem que ser santona mesmo. Você é santão? Sou santão sim. Sou santão. Não ando em adultério, não fumo maconha, não cheiro cocaína, não roubo ninguém, não furto de ninguém. Eu sou santão sim. Então você se acha mais santo que os outros? Não, sou santo mais do que ninguém. Eu sou santo. Cada um que seja santo à sua própria altura. Não sou mais nem menos do que ninguém. A Bíblia diz, sede santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Eu tenho que ser santo. E tenho que ter autoridade para apontar o pecado. Se a igreja não tem autoridade para apontar o pecado, o que ela está fazendo na terra? Então, a palavra do Evangelho
é uma palavra de juízo, e foi aquilo que desde o princípio os discípulos viram. Quando Pedro salta no meio da multidão, irmãos, o que vocês estão blasfemando aí? Esses homens não estão embriagados não. Isso é o que foi dito no profeta Joel, e Pedro desce, eles, varão, o que faremos? Arrependei-vos. Se fosse eu lá no lugar de Pedro, dizia, toma vergonha na cara. Mas era Pedro. Pedro tinha uma língua muito mais erudita que a minha. Eu falo logo, toma vergonha na cara. Pedro diz, se arrependeu. João Batista diz, raça de víboras. Eu digo, toma jeito. Cada um tem a sua linguagem. Quando o sangue sobe, irmão, a gente esquece até a linguagem. Então, a palavra do evangelho, irmão, não é palavra social, não. É palavra de juízo, de botar o pecador na parede. Ou rende-se ou morre. É isso, essa espada afiada de 2 gumes. Não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Espada, pelo que eu sei, mata, não mata não? Espada até oprime, não oprime? Oprime, espada oprime. Muita gente quer ver o cristianismo morto, porque a mensagem do evangelho que ecoa, oprime eles. Eles se sentem oprimidos. E é por isso que muita gente quer ver a igreja morta, fechada, acabada. Né? Então se alguém disser, você é santão? Eu sou guardião da palavra do meu Deus. Eu ando segundo a Escritura. E isso faz de mim um santo, um separado para o serviço do Deus vivo. Então, Deus se manifestou ali, em Pentecostes. Deus se manifestou para Moisés na sarça, porque ia exercer juízo no Egito. Irmão, já estava no caderninho de Deus exercer juízo. Você acha que Deus ia deixar barato a morte de todas as crianças egípcias que Faraó mandou matar? Você acha que Deus ia deixar isso barato, irmão? De jeito nenhum. Nós temos uma mensagem aí escrita que diz, Deus é vingador. Como tem gente que se escandaliza com essa mensagem. Teve um dia que tinha uma pessoa aí que diz que é crente, no dia dessa mensagem ela estava aqui na igreja, uma mulher. Quando aquele chicote ecoou, que acabou a mensagem, o semblante da pessoa estava destruído, era uma coisa assustadora olhar para o rosto daquela pessoa. Porque não, Deus não é vingador. Deus é amor, é mesmo. Foi com grande amor que Deus criou o inferno. Com grande amor. Então, nós temos que ter o conceito certo. Então, Moisés, tu vai lá, Moisés, a sarça está pegando fogo. Deus podia ter falado com Moisés de outra maneira? Podia. Mas não seria coerente com a missão, com a ação dele no Egito. Era juízo? Então ele se manifestou em fogo. E qual foi a missão de Deus na vida de Jó? O que Deus fez na vida de Jó? Uma tremenda de uma confusão, arrancou-lhe os bens, botou gente contra ele para falar um monte de coisa, lhe colocou doenças, enfermidades, gente zombando dele, um horror. A vida de Jó estava o quê? Um redemoinho. De onde que Deus falou com Jó? A Bíblia diz que do meio de um redemoinho Deus falou com Jó. Como é que Deus se manifestou na tua vida, irmão? Tenta saber como é que Deus está se manifestando na tua vida. O que você entende de Deus? Isso é o que Ele vai fazer na tua vida e ainda vai usar você para levar isso adiante. Deus tem todos nós aqui, cada um de nós é um instrumento diferente. Aqui dentro não tem cópia de Tupirani, nem Tupirani é cópia de ninguém. Todos nós somos cópias de Jesus. E Jesus diz que enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem um multiministério, uma multiforme operação ministerial. Aqui não tem cópia minha. Ninguém vai conseguir ser igual a mim. E te digo mais, eu não conseguirei ser igual a nenhum de vocês. Tem alguns aqui dentro que já me causam inveja. Tem gente aqui dentro que me causa inveja, meu irmão. Diz, eu queria ter o conhecimento desse irmão. Como que ele grava essas coisas todas na cabeça?
Amém? Deus me preparou para esse tempo, está preparando você para outro tempo. Deus me preparou para esse lugar, está preparando você para outro lugar. Deus se manifestou a mim de uma maneira, e a você Ele vai se manifestar de outra. Se a Jó ele se manifestou de um redemoinho, a Moisés ele se manifestou da sarça ardente, a Gideão foi o que Gideão podia compreender. Mas nessa tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ah, não, se o Senhor é comigo, então, não, mas Deus é contigo sim. Vai e tu ferirás os midianitas como se fosse um sômelho. Hã? Quem é esse cara que está falando comigo? Que autoridade é essa? Falou, não, peraí. Se é tu mesmo que fala contigo, peraí. Se é tu mesmo que fala comigo, peraí. Me dá um sinal aqui, chove aqui, ali não. Agora chove lá, aqui não. E toma-lhe sinal. Amém? A maneira como Deus se manifesta é o que Ele vai desenvolver nas nossas vidas. Eu conheço um Deus de uma maneira, e a maneira como eu conheço esse Deus me permite levar adiante o ministério que Ele pôs na minha vida. Cá entre nós, irmão, não tem muitas pessoas dispostas a fazer as coisas que nós temos feito. Ontem mesmo estivemos dentro de um tribunal. Ladainha de cá. Ninguém quis saber que uma pessoa levou um tiro e quase morreu. Ninguém quis saber disso. Ninguém quis saber disto. Isto não foi tocado dentro do tribunal, que uma pessoa havia levado um tiro e quase morreu. Isso não é surpresa para ninguém. Todo mundo sabia disso. Isso não interessava. Eles queriam saber, de quem é esse Facebook? Eu devia ter dito, é da tua mãe, do teu pai, da tua raça. O que tem a ver um Facebook com um cara que dá tiro num lugar proibido, um cara que é autoridade, atira contra uma pessoa inocente? Ninguém quis saber do cara que quase morreu. E tinha um advogado lá, um doutorzinho, desses coroa que pensam que são espertos. E aquilo me cansando, ele assumiu e veio fazer as perguntas. Irmão, eu falei, meu Deus, que ladainha, que palhaçada. Eu já tinha discernido tudo, até o próprio Ministério Público já estava defendendo o assassino lá. Irmão, eu sei que aquele homem, coroinha, perguntou uma coisa, eu senti as minhas entranhas se moverem. Senti as minhas entranhas se moverem. Eu falei, ai, eu conheço esse sinal. Quando ele perguntou, saltou uma palavra, eu senti ela passar pela minha boca. Eu não consigo lembrar nem da palavra, de tão rápido que ela passou. Mas foi uma pancada, irmão. Quando eu dei a resposta, foi uma pancada tão violenta, a coisa mexeu, as minhas entranhas se moveram, saiu uma palavra pela minha boca que eu não lembro, que o homem ficou completamente desorientado. Dentro da sala ficou todo mundo tonto. Ficou todo mundo tonto, o homem não se achou mais. O papel correu para cá, o outro correu para lá, ele ficou olhando de um lado para o outro, ele tentava se recobrar, passava a mão no rosto, é como se não estivesse enxergando nada, ficou alienado. Todo mundo ficou, exceto o advogado que estava lá conosco, ficou todo mundo perdido. O nosso advogado, que estava de frente para mim, ele olhava nos meus olhos, os olhos dele brilhavam. Eu vi que ele ficou radiante, alegre, com aquela mas foi uma palavra que é como se eu tivesse pegado um porrete e mandado não sei com quantas libras na cabeça daquele homem. Ficou todo mundo tonto. Mas eu senti a palavra ser gerada lá dentro das minhas entranhas, ela passou pela minha boca e eu não consigo dizer para você que palavra foi aquela. Que pancada. Depois o irmão Afonso, que estava aguardando em outro lugar para testemunhar, disse que um PM, o PM que ia chamando as pessoas para depor e conduzia para a saída, disse que o PM estava lá dentro de uma sala falando assim, caramba, esse pastor aí fala muito bem. O PM estava assustado, impactado. Ele saía e voltava e falava de mim. Ele saía, voltava e falava de mim.
Não tem nada comigo, o negócio é com Deus. É Deus que vai julgar essa causa. Nós somos para lá de vermes. É a misericórdia de Deus é que está sobre nós. Mas uma coisa é certa, a minha oração está diante dele. Deus, usa-me ou morrerei. Amém, meu irmão? Então, como Deus trata comigo, é a maneira como ele vai me usar. Eu não respeito quem usa terra, não. Porque ele tratou isso comigo. Ele tratou isso comigo. Ele me ensinou que poderoso é o carpinteiro de Nazaré. Quem não se curvar ao carpinteiro, jamais encontrará o rei para se curvar diante dele. Tem que ter humildade para se curvar diante do carpinteiro. Só depois poderá encontrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus me ensinou muito, irmão. E a maneira como Ele me ensinou é o que gera o meu ministério. O que Ele gera através de mim. Então, se eu olhar para um juiz de terno, gravata, andando na sua limusine, e olhar para um mendigo, eu olho para os dois exatamente com o mesmo olhar. Não vejo nenhum melhor nem mais importante que o outro. Quando eu olho para um ser humano desfavorecido, eu digo assim: Deus, me dá uma direção. Porque se eu pegar aquele homem e ficar 6 meses com ele, ele transtorna a terra. Se eu passar o que tenho na intimidade para um homem, meu irmão, por 6 meses, esse homem revoluciona o mundo. Então eu nunca olho, para mim não me interessa juiz, advogado, promotor, eu não tenho nenhum respeito por função desses homens. O terno deles não me amedronta, não me diz nada. É a maneira como Deus se manifestou a mim. Agora, Deus ainda diz: Moisés, o que você tem na mão? Um cajado, joga no chão. Pega, virou o quê? Serpente, símbolo do Egito. Pega agora, Moisés. Está vendo, Moisés? O Egito está nas tuas mãos. E assim, meu irmão, é assim que as coisas funcionam. Então Deus, aqui como você vê, né? Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, não é isso que nós estávamos lendo? Qual que nós estávamos lendo? 7. O santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que fecha ninguém. A maneira como Deus se manifesta é de acordo com aquilo que ele vai tratar, vai impulsionar, vai mover. Então, é muito importante você saber como Deus se revelou a você. O primeiro toque de como Deus chegou à tua vida, ali já norteará o prumo do teu ministério, a estrada do teu ministério. Aquilo vai te acompanhar sempre. Quando eu cheguei na igreja, irmão, eu ouvi, a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu ouvi uma pregação ousada. Aquele homem naquele dia foi marcado para mim. Depois, quando eu vi as pessoas pregando covardia, me doía, me ardia, me dava vontade de sair do banco e dizer assim: pô, para de falar essas besteiras, para de covardia. Um dia, quando eu saí da igreja tradicional, foi exatamente assim. Eu estava dentro de um culto e tinha um jovem pastor pregando, e eu disse assim para Deus: Deus, se tu me chamares para um ministério, eu não quero ser igual àquele homem. Se eu tiver que ser igual àquele homem, eu não quero ministério. Eu olhei à volta assim, um passando papelzinho para cá, o outro cochilando lá. E aquilo eu falei: Deus, o Criador dos céus e da terra está nesse lugar? Se tu está nesse lugar, me prova, ou então me tira daqui. Uma semana depois, meu irmão, já estava dando a Deus. Já estava dando a Deus. Então, como Deus se manifesta na tua vida, meu irmão, é isso que vai. Agora, muitos veem a manifestação de Deus e dizem: não, eu não quero isso não. Como as pessoas que já entraram aqui e dizem: não, a palavra lá é muito forte, eu não quero isso não, eu vou para uma igreja batista. Podia ter pedido que eu emprestava a cartela do mausoléu da minha família para ele.
Não tem aquelas cartelas de mausoléu? Podia ter emprestado. O camarada vai perder tempo de ir para uma igreja batista? Entra numa cova que eu te tranco, infeliz. Que igreja batista, meu irmão? Isso lá é igreja batista é igreja? Desde quando? Igreja que está agora até fazendo culto aos mortos, batizando crianças. Aonde que isso é igreja? Bom, vamos seguir. Já nem sei onde eu estava, mas vamos seguir aqui, verso 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tu tens pouca força, mas é você o guardião da minha palavra. Amém, meu irmão? Não olha para você como um miserável, não, irmão. Deus, eu não tenho nada. Tem nada? Será que Jesus vai dizer assim para você, e eu te sirvo de alguma coisa? Porque tem gente que realmente olha para a sua vida, Deus, eu não tenho nada. Meu irmão, ser fiel, quando Deus quiser trazer alguma coisa visível, palpável, material à tua vida, Ele vai trazer, dele é o ouro e a prata e ninguém impede de você operar. Agora, você toma cuidado com as tuas declarações, porque se você conhecer Bíblia, você vai ver que os sacerdotes não tiveram o quê? Herança, não tiveram porção. Deus distribuiu terras e mais terras para todas as tribos, e Deus disse que daquela terra eles cavariam cobre, eles cavariam ferro, aquela terra manava leite e mel, tudo que se planta dá. Então todos eles que tinham terras tinham a proposta de serem ricos. E os sacerdotes não tinham terra, eram pobres. Deus falou assim, não, eles não vão ter nada, porque eu sou a porção dos sacerdotes. Como Deus se manifestou a você? Se Ele te chamou para ser sacerdote, não foi para possuir nada, é para que Ele seja a tua porção. Aí quando a nação está lá, todo mundo enriquecendo, aí Deus diz assim, pois bem, vocês enriqueceram? Agora eu vou mostrar que eu sou a porção dos sacerdotes. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Os sacerdotes não plantavam, não ficava debaixo do sol escaldante, não tinha que esquentar a cabeça nem com o empregado, não tinha que ir no mercado comprar semente, não tinha que se preocupar com as ferramentas, estão lá dentro do templo trabalhando, não pagavam imposto nenhum, não eram tributados com nada. Aí Deus estava dizendo, está vendo que os sacerdotes são eu sou a herança dos sacerdotes, eu sou a porção deles? Então, irmão, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, farei que venham e prostrem-se aos teus pés e conheçam que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha King James, no verso 10 diz assim, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Na atualizada diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Na King James diz, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com... Irmão, tem jeito não. Se Deus te chamou para sofrer, meu irmão, tinha uma música que dizia assim, quer vitória? Vai chorando, geme e chora, né? Se Deus te chamou para sofrer, meu irmão, no sofrimento, sabe o que você faz? Sorria. Sorria, irmão. Sorria. Seja melhor do que Jó. Jó não sorriu. Que prova, né? Que luta. Mas já que você já aprendeu a lição, sorria. Se você sabe que o que Jó declarou se cumpriu,
que por fim o meu Redentor vai se levantar? Sorria. Chega lá, uns dizem assim, irmão, estou numa dificuldade, meu filho está quase passando fome, irmão, que dificuldade. Ah, irmão, se você conhece Deus, chega lá, irmão, vou te contar uma coisa legal, irmão, aí ó, sabe, meu filho está quase morrendo de fome, irmão, que barato. Ué, cada um anda na fé que alcançou. Se a tua é de sofrer e chorar, sabendo que é Deus que está te testando para te aprimorar, para te melhorar, outros vão dizer assim, não, deixa a prova continuar. Eu passei por uma prova, uma vez um pastor falou assim para mim, estava auxiliando numa igreja, ele falou assim para mim, ó irmão, vamos convocar os irmãos aí, para você escapar dessa prova, para essa prova chegar ao fim. Eu segurei no braço dele e falei, não faço isso não, não faço isso não, meu. Pô, mas está numa prova terrível. Eu falei, não faça isso. Desempregado, com filho pequeno, 4 receitas médicas no bolso, remédios sérios e você sem ter o que comprar? É prova mesmo. Eu peguei no braço dele e falei, não faz isso não. Não ora para prova nenhuma acabar. Ele, mas como assim? Eu falei, meu irmão, eu nunca vi tanto Deus quanto estou vendo no meio desse vale. Deixa esse vale continuar. Não importa a prova, não importa a luta. Eu já aprendi que no vale da sombra e da morte é onde mais eu saberei que o Senhor é Deus, irmão. Já aprendi isso. Quem está preocupado com prova, com luta, quem está preocupado que, montaram uma guilhotina na cidade e a tua cabeça é a próxima, beleza, posso me adiantar? Às vezes alguém pode preparar uma forca, que nem Mardoqueu, que nem o, Mardoqueu preparou para... Amã preparou para Mardoqueu. E pode ser que, se não for chegada a minha hora, uma coisa é certa, a forca não pode ficar vazia, né, irmão? Se não for chegada a minha hora, quem a fez que a use. Agora, quando chegar a minha hora, que me importa, meu irmão? Eu mesmo meto a cabeça naquela corda. Se Jesus disser assim, pode declarar aí, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ah, posso, Jesus? Declaro e cadê? Então, irmão, guarda essa coisa com carinho, essa tradução, porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Quer dizer, você aguenta firme, guarda a palavra, suporta os sofrimentos, que Jesus está dizendo, eu te exortei a suportar os sofrimentos, eu tenho um plano contigo, você tem que ter paciência no meio do sofrimento. O que diz Apocalipse? Na vossa paciência, possuí as vossas almas, diz Jesus. Então, por que você fez isso? Eu estou mandando uma hora de tribulação terrível, que vai provar toda a humanidade, mas você vai escapar, você vai ser participante do arrebatamento. Jesus está dizendo, esses que sofreram, esses que padeceram, esses que perseveraram, esses que aceitaram o sofrimento com paciência, esses eu vou livrar da hora terrível. E a humanidade vai sucumbir. Então, irmão, o nosso tema de hoje é sofrimento, paciência, perseverança, tribulação, para que essa visão maldita que ficou aí por fora, irmão, agora que você é crente, a sua vida vai ser um mar de rosas. Tomara que seja de rosas mesmo, aquelas que têm uns espinhos bem violentos. Quando tu mergulhar achando que é só rosa, tu vai ver o que é bom, aqueles espinhos terríveis. Não tem esse negócio não, meu irmão. Evangelho é isso aí que a gente está vendo. Jesus escreve dizendo, olha, porque você deu atenção à minha exortação. Quer dizer, eu já tinha falado com vocês, para vocês permanecerem firmes com paciência no sofrimento. Vocês fizeram isso. Então eu vou galardoar vocês, eu vou livrar vocês, eu vou abençoar vocês. Agora tem gente que fica com a visão maldita aí, Não, irmão, agora que você é crente, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa, não virá nada contra você. Irmão, não virá nada contra você que não seja projeto do teu Deus.
Isso não virá. Absolutamente não virá. Mas se for projeto de Deus, aguenta firme, olha para a palavra, eleva os olhos para os montes, meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra, Ele não deixará vacilar o teu pé. Então, diz ainda, no verso 10 falamos, verso 11, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falou coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Então, veja bem, Jesus está dizendo, eu vou te livrar da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, quer dizer, é um grupo que está com um comportamento de perseguição, de sofrimento e de paciência. Esse grupo que Jesus está dizendo, eu vou te livrar, né? Nós estamos acreditando que esse livramento dessa grande tribulação, essa torrente de tormentos que vem sobre todo mundo, esse momento é o arrebatamento, que vai livrar esse povo. Então Jesus está dizendo, eu venho sem demora, brevemente eu vou me manifestar, é o arrebatamento. Aí diz, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva aí, fica firme, fica paciente, conserva, para que ninguém tome, ou seja, se der bobeira, alguém pode te desvirtuar e tomar de você aquilo que você já tem, que está te garantindo a vida e a glória. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. Mais uma vez, é uma regra, né? Essa expressão toda hora, ao vencedor, ao que vencer, demonstrando que o tempo todo nós estamos numa peleja, numa guerra, irmão. É guerra. E em guerra, você não vive em sombra e água fresca. Em guerra tem dificuldades. Jesus, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. É guerra. Então você não pode se acostumar com uma visão que foi deixada aí, uma herança maldita que foi passada pelos pastores mercenários, que você na igreja é uma vida abençoada de sombra e água fresca. Aí o povo foi se tornando acomodado, relaxado, ninguém faz nada, ninguém quer saber de nada, nem orar não quer mais. Por quê? Porque a vida está tranquila, e até o diabo ajuda alguns crentes para que a sua vida fique bem tranquila. Ele é tão inútil que o diabo diz assim, olha, ninguém toca naquele cara ali não, deixa ele continuar do jeitinho que ele está, bem tranquilo, bem em paz, não está fazendo nada. Que fique em paz. Uma vez, imagina isso, você acha que o diabo pode apontar alguém para o caminho certo? Uma vez se deu um caso de uma mulher que se aborreceu dentro da igreja, batista, e foi parar num terreiro de macumba. Por aí tu imagina o quanto que ela era crente, né? Porque o crente verdadeiro, irmão, se ele se desviar de uma igreja, ou ele procura outra, ou ele vai ficar na casa dele, mas nunca vai procurar o diabo num terreiro de macumba. Aí a mulher chegou lá no terreiro de macumba, quando o capeta manifestou, ela estava na fila, chegou a vez dela, das consultas, o diabo falou assim para ela, o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar não, volta para aquele lugar de onde você saiu. Aí os crentes batistas, está vendo, irmão? Até o diabo reconhece aqueles que não pertencem a ele, aqueles que são de Jesus. Que de Jesus, uma pessoa... Sabe o que o diabo disse? Sabe o que eu entendo que o diabo disse? Volta para o teu lugar. Meu soldado, você é minha soldada lá, volta lá, preciso contar contigo lá. Que negócio é esse de abandonar o posto? É isso que eu entendo, irmão. Que papo é esse de que... Se não fosse sério, meu irmão, seria muito trágico. Bom, e ele encerra dizendo, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus tem um nome a ser revelado ainda, e nome você sabe que está ligado a conceitos, caráter, personalidade, atributos. Então Jesus ainda tem muita coisa para nos revelar lá, porque ele tem um novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse verso 13 na King James diz assim, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas.
compreenda. Eu já falei, para compreender, tem que estudar, tem que meditar, tem que ter paciência, tem que ser, como diz o Salmo número 1, não fica perdendo tempo na roda dos escarnecedores, mas medita no livro da lei de dia e de noite. Então, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmão? Você tem ouvido? Se você tem ouvido, busque compreender, tá? Alguma pergunta? Alguém tem uma experiência, uma boa história para contar? Ninguém? Enquanto você vai pensando, tem aí? Tem uma pergunta aqui do Reis. Ele diz assim, mas como lidar com as pessoas, pois se a gente não participar das coisas ou falar que não é bem assim, eles nos condenam, dizendo que só nossa religião está certa. O que fazer se eles não ouvem e ficam até nossos inimigos? Bom, se alguém disser, você acha que a sua religião é a única certa? Ou então, só a sua religião é certa? Exatamente, só a minha religião é certa. Mas você acha que todos os católicos vão para o inferno? Acho. Todos os espíritas vão para o inferno? Vão. Todas as religiões? Todas. Eu creio no Evangelho. Eu estou aqui porque creio no Evangelho. E o Evangelho me diz que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que você acha de Buda? Primeiro que eu não conheço. Mas se ele diz que ele é algum caminho, ele é filho do diabo. Eu só reconheço um caminho para o céu, Jesus Cristo. Então, mas você acha que só a tua religião é certa? Acho, só a minha religião é certa. Quer um desafio? Que Deus você serve? Uma vez eu disse para um, bem ali em frente, não, porque religião daqui, religião de lá. Eu falei, meu amigo, terreiro de macumba eu conheço muito bem. E quem anda por lá é o diabo. Não, mas você não pode falar isso. Vamos fazer o seguinte. Quais os dias de sessão lá no teu terreiro? Marca o dia que você quiser. Eu disse para ele, mesmo que tenha culto na minha igreja, eu falto ao culto da minha igreja e vou lá no teu terreiro contigo e te provo lá dentro do teu terreiro que você serve ao diabo. Marca o dia que você quiser. Não, mas não é assim. Eu falei, então arranja outro desafio, eu já te lancei esse. Que papo é esse, meu? Então, se as pessoas vão nos ouvir ou não vão nos ouvir, meu irmão, não interessa. Interessa que Jesus falou, vai, fale e não te cales, prega. Se você entrar numa cidade e não derem ouvidos a você, sai, sacode a poeira dos pés, segue teu caminho. Te digo que haverá menos juízo para os de Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Então a mim não me interessa quem vai me ouvir ou deixar de ouvir. Interessa se eu vou falar ou não vou falar. Jesus não vai me julgar porque alguém ou me ouviu ou deixou de ouvir. Ele vai me julgar se eu falei ou deixei de falar. É aí que entra o julgamento, né? Ezequiel, filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Quando o ímpio se desviar quando o ímpio estiver no caminho de morte e você não o avisar, ele vai morrer no seu delito, mas o sangue dele eu vou requerer das tuas mãos. E quando o justo se desviar do seu justo caminho e passar a praticar impiedade, de modo que ele vai caminhar para a morte, se você, filho do homem, não o avisar, ele vai morrer na sua impiedade, mas o sangue dele eu vou requerer das tuas mãos. Então qual é a minha missão? É falar. Eu não estou nem aí para quem vai me dar ouvidos ou não. A minha missão não é parar para ver quem vai me dar ouvidos. A minha missão é falar. Essa é a minha missão. Se alguém vai me dar ouvidos, muito que bem.